Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Pessoal, hoje a gente vai para mais um dia da leitura da Bíblia de estudo pentecostal. Propósito de ler toda a Bíblia de capa a capa. Hoje a gente vai ler, meditar um pouquinho em Gênesis 26 e Mateus 12, pessoal. Vamos aprender um pouquinho da história a respeito de Isaac, o filho da promessa que Deus prometeu a Abraão. E vamos aprender um pouquinho sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma breve oração. Que Deus abençoe esse dia, essa meditação. Vamos lá dedicar um tempinho para o Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai, Jeová, em nome de Jesus Cristo, Pai, ouça a nossa oração. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, pela saúde, o alimento, o pão de cada dia e pela salvação que o Senhor nos oferece, Pai, através do seu Filho Jesus, através da morte e da ressurreição do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou pelos nossos pecados naquela cruz do Calvário e nos garantiu a vida eterna mediante a fé no seu sacrifício e obediência à tua palavra. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, habita em nós, nos limpa, nos purifica, nos transforma, afasta todo o mal. O Senhor é o maior de todos os espíritos. O Senhor é o poderoso, todo-poderoso, aquele que tem o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Purifica-nos, nos transforma pela tua palavra, Pai. É o que eu te peço. Abençoa essa pessoa que está ouvindo essa oração. Abençoa minha família, meus amigos, meus clientes, Pai, os irmãos da igreja, de todas as congregações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica conosco. Amém. Vamos à meditação de hoje, meus irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 25. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Vamos agora a um pequeno estudo quando a Bíblia diz assim, E Isaque orou instantemente ao Senhor. Rebeca, assim como Sara, era estéril. Isaque teve que pedir a Deus o próximo filho da promessa, de cuja descendência o Redentor um dia nasceria. Dessa maneira, Deus acentua o princípio espiritual que a redenção, a herança espiritual e o cumprimento do concerto não se concretizam por meios divinos, mas em resposta à oração de quem busca a face do Senhor. Em outras palavras, a oração é o meio pelo qual Deus quer cumprir suas promessas e bênçãos. Um outro ponto é quando a Bíblia diz assim, 2 povos.
Os dois povos são os israelitas, que são os descendentes de Jacó, e os edomitas, os descendentes de Esaú. Hostilidade e conflito assinalarão a seguir um relacionamento entre esses dois povos, como diz Números 20, 14, 2 Samuel 8, 14 e Salmos 137. Um outro ponto aqui a se atentar é quando a Bíblia diz: o maior servirá ao menor. Segundo o costume, o mais jovem entre dois filhos serve ao mais velho. Nesse caso, porém, Deus inverteu esta norma. Esse fato vem ilustrar o princípio de que nosso papel no propósito divino redentor não vem pelo desenvolvimento das coisas naturais, mas pela graça e vontade de Deus. Como diz Gênesis 48:13, 1 Samuel 16:1 e Romanos 9:11. Vamos agora voltar a ler a palavra do Senhor sobre o nascimento de sobre o nascimento de Esaú e Jacó, em Gênesis 25:24. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis que gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que eu estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Vamos agora a um pequeno estudo aqui abaixo no rodapé, quando a Bíblia diz assim, era Isaque da idade de 60 anos. Porque Rebeca era estéril, Isaque e Rebeca tiveram que esperar 20 anos pelo filho prometido. O cumprimento dos propósitos de Deus na vida deles veio através de oração e da paciência da fé. Um outro estudo aqui, vamos meditar sobre primogenitura. O que é isso? A primogenitura, que é herança do primogênito ou primeiro filho, consistia em, primeiro,
Qual herança que era essa? O que ele ia ganhar com isso? Primeiro, liderança na adoração a Deus e chefia da família. Segundo, uma dupla porção da herança paterna, pelo menos em tempos posteriores, como diz Deuteronômio 21:17. Terceiro, o direito à bênção do concerto, conforme Deus prometera a Abraão. O fato de Esaú vender a sua primogenitura revela quão pouco valor o Esaú, atribuía às bênçãos de Deus e às promessas do concerto. Não dava valor nessas coisas o Esaú. Ele optou estultamente por trocar bênçãos que ultrapassam o nosso entendimento por prazeres atuais, momentâneos. Assim, desprezou a sua primogenitura. Como diz Hebreus também 12:16. O Jacó, por outro lado, desejou as bênçãos espirituais do futuro, e dele vieram as 12 tribos de Israel, vieram de Jacó. Vamos agora entrar em Gênesis capítulo 26. Isaac vai a Gerar por causa da fome. Gênesis 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaac a Abimeleque, o rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã. Porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura me não matem os varões daquele lugar, dizia ele, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. Nossa, olha aqui, que interessante. Abraão, o vô dele, fez a mesma coisa. A Sara era bonita e ele mentiu lá atrás, o Abraão, medo de morrer, mentiu para um rei lá que a Sara era sua irmã. Olha o Jacó fazendo a mesma coisa aqui. Jacó não, o Isaac, né? Isaac mentindo que a Rebeca era tua irmã porque ela era formosa, muito bonita, ficou com medo de morrer. Nossa, que interessante isso aqui. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste a minha irmã? E disse Isaque: Porque eu dizia para que porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isso que me fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher,
e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia-se engrandecendo, até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Olha aqui, estou lembrando da música lá. Ninguém vai entulhar meus poços. Marca da promessa. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que ele me fez? Quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel para cumprir. O meu Deus nunca falhará. Olha que interessante, vem daqui, ó. Querem entulhar os meus poços. Os filisteus o invejavam. Voltando à leitura da Bíblia. Gênesis 26, 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus também, depois da morte de Abraão, que os filisteus taparam lá. Os filisteus taparam os poços depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitina. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Beerseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém. E glórias a Deus. Vamos agora a um outro ponto que, quando a Bíblia diz assim, Abimeleque faz um pacto com Isaque.
E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alçate, o seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque, por que vieste a mim? Por que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles lhe disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós te temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque. E despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe, temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beerri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Amém. Até aqui. Agora a gente vai meditar em algum ponto aqui, quando a Bíblia disse, serei contigo, né? Deus disse, serei contigo para Isaque. Deus apareceu a Isaque e transferiu para ele as promessas feitas a Abraão. Em Gênesis 12:1, Gênesis 13:14, Gênesis 17:1 ao 8, Gênesis 22:15. Isaque, assim como o seu pai, precisou aprender a viver segundo as promessas de Deus. Uma parte importante da promessa, segundo o concerto, era o relacionamento pessoal com Deus, descrito nas palavras, eu sou contigo. Um outro ponto, quando a Bíblia disse assim, porquanto Abraão obedeceu. Deus levantou Abraão como um modelo da obediência que procede da fé. Romanos 1:5, Romanos 16:26. Este tinha feito um esforço sincero para guardar as leis e os mandamentos do Senhor. Por causa disso, Deus o abençoou. Isaque e todos os crentes, todos os cristãos devem seguir o exemplo da fé e da obediência de Abraão, se esperam participar das promessas de Deus segundo o concerto e da sua salvação, como diz Levíticos 26:14, Deuteronômio 11:1. Um outro ponto aqui é quando a Bíblia diz assim, o Senhor o abençoava. No Antigo Testamento, às vezes as pessoas recebiam bens como recompensa pela fidelidade. No Novo Testamento, ao contrário, a posse de bens materiais geralmente é considerada um empecilho em potencial à vida espiritual e à dedicação a Deus. Vamos agora ao último estudo de hoje aqui a respeito desse tema. É quando a Bíblia disse assim, que para Isaque e Rebeca uma amargura
Esaú ignorava os padrões de retidão dos seus pais, pois casou-se com duas mulheres que não serviam ao Deus verdadeiro. Isso também demonstrou sua falta de interesse pelas bênçãos de Deus prometida no concerto abraâmico. Amém. Glória a Deus. Agora a gente vai viajar lá para o Novo Testamento e aprender um pouco mais de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, vamos agora meditar em Mateus, capítulo 12, versículo 33, ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Árvores e seus frutos. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Outro ensinamento de Jesus agora sobre o milagre de Jonas. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas, Jesus disse. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão, disse Jesus. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Misericórdia. Vamos agora a alguns estudos, meditação sobre essa parte. Quando a Bíblia diz sobre Jonas, fica claro que Jesus ratificou o relato do Antigo Testamento a respeito de Jonas como um fato histórico. Olha aí, ó, para quem é ateu, as pessoas duvidam, né, da história do Antigo Testamento, que foi escrita há muitos anos, né,
Jesus esteve aqui na Terra 2000 anos atrás, mas Jesus, estando aqui, ele ratificou, confirmou com a sua boca, com a sua autoridade, toda a autoridade da Bíblia no Antigo Testamento, falando sobre Jonas aqui, que foi um fato histórico. Os críticos modernos que negam a possibilidade dos milagres do Antigo Testamento devem levar em conta as palavras de Jesus aqui, pois serão julgados por elas. Um outro ponto aqui é quando Jesus ensina sobre espíritos imundos, Mateus 12:43. Ensina 3 verdades importantes a respeito de endemoniados. Quais são essas 3 verdades? Primeiro, o espírito imundo procura retornar à mesma pessoa que antes ele possuía. Segundo, o espírito imundo não pode voltar se o coração da pessoa estiver ocupado pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19, também 2 Coríntios 6,16. Terceiro ponto aqui. Um povo ou uma sociedade inteira pode entregar-se aos prazeres da iniquidade, a tal ponto que esse povo pode tornar-se endemoniado, como diz Apocalipse 16:14. Amém e glórias a Deus, meus irmãos. Vamos finalizando hoje o estudo. Glória a Deus por esta meditação, que a gente possa aplicar na nossa vida, hoje e agora, estes ensinamentos sobre obediência a Deus, para ter as promessas de Deus, sobre arrependimento de pecados, e sobre se proteger, buscar o Espírito Santo morar dentro da gente, para que seja uma casa, nosso corpo, nossa mente seja casa do Espírito Santo, não morada de espírito imundos. Amém. Fiquem com Deus. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação. Graças a Deus. Deus possa abençoar você, tua casa, e até o próximo vídeo. Fique com Deus.